E este dia de tarde, de sábado, vai terminar muito bem, porque estamos juntinhos, conectados mais uma vez aqui na Vibe Mundial. Então sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo vocês, flores dessa linda tarde de sábado, ao Portal da Cura. Eu sou Paty Kovacic e aqui no Portal da Cura, todos os sábados, das 5 às 6 da tarde, na Vibe Mundial, o convite é que a gente possa terminar a tarde com conversas em formato de entrevistas, trazendo reflexões. Então, muitas das reflexões e muitas das entrevistas que a gente faz aqui, elas trazem pautas dentro das práticas integrativas e terapias naturais. Mas também eu tenho a honra e o prazer de poder trazer projetos que trazem filosofias de vida, conceitos de vidas, trazem causas e projetos sociais. Aqui hoje eu estou com um amigo no estúdio, o Cauê Riske, que alguns anos atrás despertou aí num momento importante de vida e trouxe ao mundo um projeto chamado Awaken Talks, Histórias de Despertar. E a gente vai conversar um pouquinho desses projetos, frutos que nasceram de 2017, 2018 para cá, a transformação importante que aconteceu durante a pandemia, né, meus amigos? Porque durante a pandemia nós precisamos recriar a forma, ou rever a forma como nós nos relacionávamos com o meio externo e principalmente conosco. Então, na conversa de hoje, a gente vai falar um pouquinho também sobre meditação e ele tem uma pegada forte aí dentro da liderança. Então, vamos misturar um pouquinho de toda essa vivência dele, pessoal e profissional, e vai trazer, através da história própria, histórias que foram contadas no Awaken Talks, um pouquinho mais de, que eu posso dizer, de ternura, um pouquinho mais dessa oportunidade ampliada nessa tarde para pensarmos sobre nós, sobre nossas vidas. Aqui eu sempre falo sobre caminhos de transformar a nossa vida de forma positiva, ou seja, aproveitar o momento que a gente está vivendo de crise ou doença para rever a forma que a gente vive e, conforme a gente vai transformando esse momento, transformar ele de forma sempre mais leve, de forma mais harmoniosa, para passarmos por este momento, fazendo com que nossa vida ganhe mais propósito. Aqui eu acabei de falar sobre crise e doença, então para quem entra pela primeira vez no Portal da Cura, eu, Paty Kovacic, falo sempre todos os sábados de uma causa grande, de um projeto grande que trabalho junto com a minha família, e nos últimos 15 anos com um grupo grande de voluntários que tem um trabalho voltado a pacientes com câncer. Então, quando eu falo de doenças físicas, eu falo a partir dessa causa, que é o câncer. E aqui, antes de começar esse papo com o Cauê Riske, eu peço e convido vocês para que entrem nos meus canais digitais, entrem no site da Associação Estevão e Maria Kovacic e conheçam um pouquinho mais a história de vida e pesquisa de Estevão Kovacic. Então, Estevão Kovacic foi meu bisavô, que há 70 anos atrás iniciou uma pesquisa com o objetivo de encontrar a origem da doença câncer. A partir daí, ele pôde encontrar também caminhos da mesma forma natural, sem efeito colateral e interagindo muito bem com todas as práticas e a medicina tradicional para reverter o quadro da doença câncer no organismo da pessoa. Então, é uma prática bonita de se ver acontecer e é uma prática muito importante, porque dentro da sua sutileza e eficácia, ela realmente permite a pessoa a se recuperar dentro das condições físicas atuais que ela vive, mas voltar para a sua vida de uma forma mais leve, como eu falei, de uma forma mais desperta, né? Vivendo de forma mais plena, quem sabe. Anota já aí todos os meus canais, os meus contatos, eu sempre deixo aberto aqui para vocês escreverem, ligarem através do WhatsApp, do Instagram, as dúvidas de vocês. Eu sei que muitos ouvintes aí, principalmente do interior, têm dificuldade para acessar a internet ou encontrar o link. Aí me liga, Paty, eu não consegui achar, você falou rápido demais. Eu repito para vocês no telefone, eu passo o link diretamente, principalmente dos vídeos que mostram os depoimentos das pessoas que já estiveram aqui conosco na rádio, mas também que já gravaram os seus vídeos e está direto ali no portal da associação. Então pega aí seu papel e caneta e anota já. O meu telefone para vocês mandarem um WhatsApp, eu falo de São Paulo capital, então é 11 95595 5465, então é 95595 5465. O Kovacic, do meu nome, que é o do Estevão Kovacic, e é da Associação Maria Estevão Kovacic, eu vou soletrar para vocês, é K-O-V-A-C-S-I-K. O meu Instagram, o meu YouTube e o Facebook, que eu sei que muita gente está no Facebook, é Paty Kovacic, e da associação é aemk.org.br. Associação Estevão Maria Kovacic, .org.br. Lá vocês vão ver todos os canais de vídeo educativo, de teoria da origem da doença câncer,
como usar o isolante corretamente, como participar dessa terapia e ali os pontos de atendimento. Em São Paulo, eu estou ali no metrô Santa Cruz, junto com a minha família, um grupo de voluntários, mas tem pontos no Brasil inteiro e em outros 7, se não me engano, 8 países também. Então, temos aí em todos os locais, fácil acesso e também estamos sempre abertos para conversar. Falei na semana passada e repito aqui, é importante que vocês lembrem, sintam no coração que há a liberdade de conversar conosco, ou deve haver a liberdade de vocês conversarem, independente da dúvida do que vocês estão vivendo, ou a forma com que vocês estão compreendendo o que eu falo aqui, ou que vocês assistam aí na internet ou em outros canais, não existe censura nem julgamento, tá bom? Cada um está numa etapa diferente, uma forma diferente de enxergar a vida e também apesar desse método Covatic já ter 70 anos no Brasil e milhares de histórias de eficácia, talvez ele seja novo para você, ouvinte. E tudo que é novo leva um tempinho para a gente absorver, né, e interagir com esse novo conceito. Agora, sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas para o meu amigo, que há meses, durante esses 2 anos e meio de programa, convido ele para participar, porque realmente eu acredito nesse projeto. E lá para frente eu tive não só a possibilidade de assistir vários ao vivo conversas, mas também pela internet. Eu pude, depois da pandemia, ajudar de uma forma pequena, contribuir de uma forma pequena através de entrevistas. Então, eu dou as boas-vindas aqui ao Cauê Riske. Muito obrigada. Você, ao seu pai, Reinaldo, que chegou aqui pertinho, chega mais pertinho, Reinaldo, isso. Para o pessoal do YouTube em casa também poder ver o rostinho de vocês. E seja muito bem-vindo, Cauê. Obrigada de coração a você e aos deuses que te trouxeram hoje. E eu espero que as nossas palavras, a sua voz, o seu pai que chega agora também, possa ir entrar nas casas, nos locais que estão os ouvintes e atingir o coração deles de uma forma amorosa e positiva nessa tarde de sábado. Que legal. Boa tarde. A ideia é essa. A ideia é sempre levar o amor através você disse, da ternura, da gentileza, das maneiras mais simples e muitas vezes que tocam o coração das pessoas. Essa é a ideia da gente estar aqui. Então, boa tarde, Patrícia, boa tarde, Tots, Reinaldo e a todo mundo que está ouvindo e vendo a gente aqui. Seja também nos nossos canais aqui, todos os canais da Patrícia e do Covatic. E o legal é que o que nos une é uma amizade de infância. Você disse 2 anos e meio de programa, parabéns. Awaken Talks 3 anos e alguma coisa também. Você já participou 2018, com as entrevistas. Mais ou menos, 2018 inaugurou, 2017 veio a idealização. E a minha avó, ela foi tratada, e aí deve ter sido 2006 ou antes. Sim, acho que 2002 foi antes da gente se formar. Da minha faculdade, a nossa faculdade. Ou 2004, faculdade, 2004, por aí. A minha avó foi tratada, ela não tinha câncer, mas ela tinha problemas graves na vista e foi tratada através do trabalho voluntário de toda a sua família, e ela é muito grata até hoje quando eu falo de vocês, quando ela lembra o nome da sua mãe, da Celeste, ela fala... Eu olho para a Celeste, eu estou no céu, celestial. Então, esse trabalho é um trabalho muito, muito bonito, e não só bonito na expressão de dizer bonito, mas de realmente ajudar as pessoas, ajudar o próximo. E, como você falou, esse tipo de projeto, assim como é o Awaken Talks, que é até um nome em inglês, às vezes distancia, seja pelo nome, no caso, seja pelo tipo do projeto, ou o tema, a cura do câncer, por exemplo. É um tema até, de alguma forma, polêmico e nos distancia, porque a gente não está acostumado a entender isso. Então, o projeto Awaken Talks, ele vem também dar voz a vários projetos, inclusive este, que já foi seu irmão, já foi sua mãe, já foi seu pai, você já entrevistou, e toda a equipe. Mas sim, venham, se aproximem, façam perguntas, não tem nenhuma pergunta besta quando a gente quer dizer saúde, quando a gente quer se curar, se tratar. E aí a gente vai falar um pouco de estresse, de outras coisas aqui, e precisa levantar a mão, né? Precisa pedir ajuda ou fazer uma pergunta, né? E é interessante, Cauê, eu lembro que o primeiro painel que eu fui assistir, que antes da pandemia a proposta era de ser presencial, né? Eu lembro que mesmo eu indo ouvir a conversa,
eu fui meio, não acanhada, não sei, um pouco ansiosa, talvez, de saber o que eu vou ouvir lá. Né? Será que eu vou me identificar com alguma coisa? Será que eu vou me emocionar? E quem são essas pessoas que estão lá? E conforme as pessoas iam sentando, iam conversando, iam contando a história delas, você sentia tudo que ela ia sentindo. Você ficava nervosa, porque, quer queira que não, cada um tem uma história única, né? Sente aquela dor, aquele amor de uma forma muito singular. E você leva muito tempo para a vida para você conseguir entender o que você está vivendo, né, trazer em palavras, né, entender seus sentimentos através de palavras. Imagina você ser convidado para colocar isso para fora e dividir com outros. Então é um exercício das duas partes, é um exercício de quem está ali se expondo, né, percebi, reagi e venci, né, e aquele que está sentadinho ali procurando ainda caminhos de identificação para surgir essa coragem e também, né, passar por esse processo que vocês usam a palavra bonita que é despertar, né? É verdade. E por isso que a gente quer diminuir a distância, porque quando as pessoas falam processo de despertar, elas pensam assim, e nós pensamos, não é para mim, eu não vou contar minha história, eu não tenho história para contar. Qual que é o valor da minha história, né? Será que eu já despertei? E quem despertou, né? Se não, talvez Jesus, né? Então, assim, a gente tá ferrado, né? Se pensar assim. Mas são pequenos despertares ou grandes superações que ajudam nesse despertar da nossa vivência, de viver melhor. Sim, então, tem pessoas que contam histórias mais fortes, como perder um filho, e como superou, mas não superou. Ele mesmo diz, né? Ele diz, eu não superei, mas eu vivo com isso. Sim. Ele transmutou o sentimento, né? Daquele sofrimento para um amor, um entendimento maior. Não significa que superou, mas há uma superação ainda, né? Ainda existe aquela dor, mas tem a leveza de conviver com ela, né? É uma leveza maior, um sentimento diferente transmutado aqui dentro. E é sobre isso que a gente leva lá. E às vezes tem pessoas que se formaram na faculdade e foram contar a sua história. Porque talvez para mim e para você seja meio natural se formar na faculdade, mas não é para todo mundo. Justamente. E para aquela história foi muito significativo. Então a gente traz esse tipo de despertar, aquele que fez sentido. E realmente quando a gente olha a história do Leandro, né, Benigno, que fala, e está no nosso canal do YouTube, fala sobre inclusive a promessa que ele pagou no santuário, né, Nossa Senhora Aparecida, andando os 500 degraus ali, como que ele foi de joelho e tal, quase desistiu também. Então, você vê que tem várias superações dentro de um projeto, né? Um projeto de vida, um desejo de estar e ser melhor, né? Eu ia perguntar especificamente de histórias. Nós estamos em 2022, aí você falou de 2017 veio a ideia, 2018 veio o primeiro painel. Só para trazer assim um pouquinho do tempero, vocês lembram de alguma história marcante ou que histórias foram as primeiras histórias que inspiraram para o primeiro painel? Então, em que momento de vida vocês estavam para fazer uma leitura de importância naquele momento? Só para a gente fazer uma linha de tempo de assuntos que estavam ali até chegar ao assunto que é tão importante hoje, que é a saúde mental. Total. Obrigado por trazer essa pergunta. Tudo isso se iniciou com a minha história. E minha história está ligada a um voluntariado a vida inteira, que está ligado à história dos meus pais e dos meus avós. Então, tudo se liga. Mas naquele momento na minha vida eu estava passando por uma dor grande, que era o meu divórcio, a minha separação, na qual eu imaginei como um projeto de vida, de carreira. A gente não casa para se separar. Sim. Então, quando quebrou essa crença, e eu tinha muita referência aos meus pais, que hoje 40 anos casados, 38 anos casados, quase 40. É um belo de um exemplo, né? Hoje. Eu sempre tive e ainda tenho como exemplo. Então, para mim, foi muito forte a dor desse projeto que falhou, né? Não necessariamente eu falhei, mas falhou, o projeto falhou. E eu estava bem apertado. E aí eu comecei a procurar na internet, inclusive no TED Talks, que tem muitas ideias transformadoras, muitas histórias. Mas ali pouco eu achei algo que me confortasse. A única coisa que eu achei foi uma psicóloga, não era brasileira, de outro país, que falava sobre as relações as conjugais, e falava sobre até fidelidade, infidelidade. Ela era uma terapeuta de casal. Foi bom, mas era a teoria. Então, não era a história de dentro para fora. E aí bateu uma semente, fazendo trabalhos com pessoas em situação de rua. Um dia a gente fez um evento, um bazar,
E aí a gente chamou uma pessoa que estava em situação de rua para contar a sua breve história nesse bazar do grupo Dando Sopa, na qual você também já foi voluntária. Então, e ali eu falei, nossa, era o Walter, o Linguinha, que também está no nosso YouTube. Eu lembro do Linguinha até hoje, eu lembro da história. Eu lembro não tem do quem dia não que ele chegou lá dele. bem vestido, contando a história dele como iguais, porque somos iguais. Foi animal. E aquele dia eu falei, isso precisa ser feito e eternizado, precisamos colocar isso de uma maneira estruturada, minimamente organizada na internet, com histórias das pessoas, porque podia vir uma abelha, uma mosca, a gente ia ouvir, de tanto silêncio que estava, o nível de escutativa que as pessoas estavam ouvindo do coração, não só pelos aparelhos auditivos, a história do Walter, do Linguinha. Então ali eu percebi, juntei a minha dor com esse formato, e aí começamos, e aí, claro, eu já liguei para meus pais, toda a nossa trajetória de fazer coisas juntos, de realizar, a gente começou e nos formamos curadores aí de um processo de despertar. Ser pai e ser mãe não é só gerar o filho, né, Reinaldo? Ainda mais com boas ideias, né? Justamente. Ainda mais com um propósito, né? Alinhado a tudo aquilo que eu acredito, eu e a Eliane acreditamos, né? A gente se conheceu no voluntariado, né? A história de vocês já foi contada aqui na rádio ano passado. Convido os ouvintes a entrar no canal do YouTube para ver. Muito legal vocês contando também sobre escutativa, um olhar mais carinhoso que você falou. E também deu, lógico, caminhos para um projeto que a gente vai falar logo mais, que vocês estão vivendo hoje. Mas sim, a história de vocês é linda. E o Awaken é lindo. O Awaken é lindo porque ele é extremamente humano. Como é gostoso a gente ouvir uma história de alguém que aprendeu alguma coisa, que alguém sentiu algo e transmutou alguma coisa para melhor. Acho que isso dignifica o ser humano, dá um sentido maior na vida. Então é uma delícia navegar lá pelo YouTube do Awaken Talks. Sim. Hoje tem, acho que umas 100, né? 100, 100 com as entrevistas, mais 150. Mais de 150 com entrevistas, e essas histórias, né, são emocionantes, porque dão muito sentido à vida. E hoje, mais do que nunca, sempre precisou, né? A gente sempre precisamos do aconchego, do carinho, do afeto, como o Cauê falou no início, da gente se sentir aconchegado na vida, né, com as pessoas, mas ali a gente se aproxima da nossa essência quando a gente ouve aquelas histórias. Sim. E algo que você fala bastante, né, Cauê, sobre aprender a ouvir, né? Porque a gente deixa a nossa vida, a nossa cabeça, nosso coração tomar o ritmo, principalmente em cidade, mas em qualquer lugar, acelerado, e você procura o barulho para você se encontrar nesse meio do agito. Então, você vai contra o que seria ideal, que na verdade para você se encontrar no agito, se entender no agito, você não tem que se igualar pelo barulho, né? Você tem que buscar o silêncio. É algo que você fala muito nos trabalhos até mais recentes que você tem feito, né? Se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Sim, sem dúvida. Obrigado pelo gancho, porque a meditação foi algo que ajudou a eu estar em mais silêncio, ou talvez até mais conectado com o alto, com o universo, para captar estas necessidades na qual eu coloquei agora, seja a minha, seja a da plataforma. Então eu estava muito conectado, eu estava meditando, eu tinha ido para mosteiro, para Ashera, eu tinha feito cursos, e então eu estava realmente meditando de uma maneira muito intensa. Isso me ajudou, então eu percebi a importância desse silêncio, do silêncio real, de um silêncio estruturado, inclusive com meditação. E aí, o que eu tenho feito hoje, que faz sentido, estou no ambiente corporativo. Eu já pensei várias vezes nos últimos 5 anos em sair do ambiente corporativo e tocar só o projeto social. Quem nunca? Quem nunca? Inclusive levamos histórias sobre isso, justamente por isso, porque é uma situação de todos nós. Então, hoje eu estou levando a meditação, de alguma forma, no meu dia a dia do trabalho, 1 minuto de silêncio antes de entrar numa reunião, às vezes com o grupo, com o time, 1 minuto de silêncio antes da gente entrar num tema que seja de trabalho, seja falar de outras pessoas do nosso time. E também aí montei uma palestra Liderança Humanizada, meditação e a liderança humanizada. Então eu acredito que dá pra gente humanizar isso e vai ajudar com a saúde mental, com os estresses, a evitar o burnout.
e etc. Então, esse é um trabalho que a gente fez e, se precisar ter um intervalo, você nos avisa. Já. Eu tenho certeza que está chegando. E, então, a saúde mental foi um tema que a gente foi, inclusive, como Awaken, uma outra amiga, me chamou esse começo de ano e falou, olha, dá para o Awaken participar de uma feira que eu iniciei por conta da saúde mental, da minha mãe, iniciei uma feira chamada Criativa Mente. Legal. Onde eles fazem vários eventos na Vila Madalena, vários eventos super legais em São Paulo, com vários artesãos e etc. Ah, eu vi esse movimento. Movimento lindo, Sim. da Carol Martins, essa amiga. E ela falou, que a gente sempre fala, leva um psicólogo, leva alguém para falar de saúde mental. Você quer como Awaken falar? E aí nós criamos um painel. E esse painel vai ser disponibilizado amanhã, uma premiere no YouTube, 19 horas, se eu não estou enganado. Legal. 19 horas amanhã, a estreia no YouTube. Tá. E depois vai ficar disponível. Tem 1h50 de bate-papo, com 3 convidadas fantásticas, a Carla, a Helena e a Flávia. Depois eu falo sobre o nome delas, dá para todo mundo ver no YouTube. E lá a gente fala disso que você falou. Esse barulho externo, se eu tô nele, eu tô no automatismo. Então lá elas me ajudaram a gente falar de vários temas: alimentação, meditação, tomar sol, a importância do sono, quase que tudo básico que a gente faz para um bebê e a gente não faz pra gente. E aí entra o autocuidado. E aí entra os detalhes mais finos nesse sentido. E são pilares tão básicos, são coisas tão básicas, né? Que você falou, você faz para um bebê, a sua avó te indica desde sempre, vai dormir, né? Toma sol, olha o casaco, toma um chazinho. E a gente vai deixando, né? Até sobre vó, a vó também e vô, né? Um ancião sempre traz aquela ideia de ouvir histórias, né? Que é gostoso. E a gente vai deixando isso se esvairir, né? E agora você falou sobre essa prática de você coloca todo mundo para começar uma conversa, você falou dentro do escritório, mas os ouvintes que estão ouvindo aqui, talvez seja alguma coisa legal, Reinaldo, para fazer em casa. Vai comer com a galera, vai encontrar a família, mesmo que seja um momento simples ou até mesmo tenso, vamos todo mundo ali fazer o silêncio. E como aqui na rádio, né, ouvintes, a gente sintoniza na intenção daquele encontro. E não é uma prática que estamos habituados, né? Não estamos como sociedade. Sim. Mas já tem bastante gente fazendo. Sim. Isso é legal. E é legal falar nisso para que outras pessoas se encorajam, porque às vezes eu como líder na minha empresa, eu relutei muito para fazer isso. E conversei muito com as pessoas, falava, vocês se sentem à vontade? Porque tem aquelas questões, será que está falando de religião, de um tabu, né, alguma crença, então pode confundir. Mas não, é só o silêncio, sintonizar, como você disse, sintonizar naquele assunto. Eu tenho uma médica que sempre, antes dela me atender, e hoje tem sido online, ela fala, vamos fazer um minuto de silêncio? Sério? Todas as vezes, antes de cada consulta. Ei, já pensou isso na Paulista? O meu oftalmo vai fazer isso em breve. Vai, né? Vai. Ele está ouvindo ativamente. Ouvi que está com um novo plano de implementação lá na Paulista. Então a gente vai organizar isso. 1 minuto de silêncio para todo mundo. E agora também a gente vai caminhar para os nossos minutinhos de café aqui na Vibe Mundial. Chegou o final da primeira parte do programa. Então obrigada a vocês, ouvintes, que nos acompanharam até aqui. E aguardo vocês aqui alguns minutinhos para seguir esse papo comigo. Paty Kovacic aqui no Portal da Cura, os nossos convidados, Cauê Risk e Reinaldo Risk, falando do Awaken Talks, histórias de despertar. Até já. Que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. E sempre termina, né, Doni? Justamente porque estamos aqui na Vibe Mundial conectados através do Portal da Cura. Então seja bem-vindo de volta, quem já estava conosco desde as 5 da tarde conectados na Vibe Mundial, ou quem entrou agora, seja muito bem-vindo ao Portal da Cura. Eu sou Paty Kovacic. Todos os sábados das 5 às 6 da tarde estou aqui com esse programa, que é um programa que é o xodózinho meu, o xodózinho da minha produção e dos nossos patrocinadores, que convido vocês a mergulharem e aproveitarem um pouquinho mais através de entrevistas sobre práticas integrativas, terapias naturais, filosofias, conceitos de vidas e causas que movem montanhas e que fazem a vida brilhar cada vez mais
projetos sociais, inclusive o que estamos aqui hoje conversando. Eu acho que ele é uma causa, ele é um conceito de vida, ele é um projeto social, ele é um misto de tudo que a gente acredita, que é o Awaken Talks. Eu estou com 2 amigos queridos aqui no estúdio, Cauê Riske, um amigo de infância, como ele disse, que podemos aí viver e aprender muitas coisas juntos, desenvolver paralelamente trabalhos sociais, e seu pai, Reinaldo Riske, que me inspirou e já foi exemplo em vários desses trabalhos ao longo da minha trajetória e formação. Então, graças a Deus conseguimos conciliar o encontro deles, depois de alguns meses, aí, na verdade mais de 2 anos esse convite, e vamos aí aproveitar até às 6 da tarde um pouquinho mais esse bate-papo. O Awaken Talks é esse projeto que fala de despertar de vidas. Então, quando vocês acessarem a plataforma do Awaken Talks, que eu vou deixar aqui no meu canal, do Instagram e do YouTube, escrito bonitinho para vocês depois acessarem online, mas o Cauê também vai falar até o final do programa quais são os acessos. Vocês vão ver histórias de despertar, então histórias contadas pelas pessoas, depoimentos de algo que foi importante, algo que transformou a vida deles. Eles usam a palavra despertar, e todos os sábados eu, Paty Kovacic, falo sobre transformar ou transmutar os momentos de vida que a gente está enfrentando aí de forma leve e amorosa. A amorosidade eu acho que é importante porque ela nos lembra o quanto a gente precisa trabalhar com respeito a nós, né? E assim, consequentemente, as relações do nosso externo, o nosso exterior, ela também vai ter essa mesma pegada, compatível com aquilo que a gente precisa e com aquilo que a gente acredita. Na primeira parte do programa, a gente finalizou aí, chegando no assunto mais atual aí do projeto, que é saúde mental. E eu vou puxar já, a partir desse ponto, saúde mental, o que a gente pode pensar sobre como a gente pode resgatar, ou encarar, ou tratar. Vamos entender como o Cauê Riske trabalha esse assunto e conversa sobre esse assunto. Afinal, é um processo de educação. Não fomos educados, né, de forma natural, dentro do nosso conceito, dentro da nossa cultura, a nos ouvirmos. Né? Não fomos também, hoje em dia, mesmo com a pandemia, com o convite da pandemia, ainda não temos a prática no dia a dia de silenciar. Então, nos ouvir, para ouvir com mais atenção ao próximo, e principalmente que em outros programas onde nós já pudemos falar aqui, com a participação da Eliane Riske também, sobre aprender a falar, né? Às vezes a gente, no meio do barulho, a gente repete a mesma frase ou se expressa da mesma forma e fica frustrado para o mundo não estar entendendo aquilo que a gente também não tem com muita clareza, mas a gente não silenciou para rever a forma com que a gente está se sentindo e principalmente ali a forma que a gente está se expressando. Então o convite até às 6 é seguir nessa pegada de falar sobre saúde mental, mas antes eu queria abrir o espaço para vocês e lembrar que eu sempre estou aqui disposta e disponível para conversar com vocês através do YouTube, responder as perguntas, mandar link, mandar as informações que vocês precisarem para seguirem se cuidando, seja através do método Kovacic, se você estiver vivenciando a doença câncer ou cuidando de alguém que esteja com câncer e procurar uma forma mais natural para poder potencializar a recuperação da pessoa. Tá? No nosso canal você vai ver diversas histórias falando sobre recuperação, tá bom? Ou seja, nas práticas integrativas. Então, me escrevam pelo WhatsApp e a gente segue esse papo durante a semana, tá? O meu telefone é 11 95595 5465, então é 95595 5465, e o telefone da Vibe Mundial para quem tiver vontade de falar com a gente ao vivo é 3262 4490. 32624490, 31710221, 31710221. Os canais da associação Estevão e Maria Kovacic é aemk.org.br. O resto vocês se conectam no meu Instagram, Paty Kovacic, e a gente segue conversando para poder aproveitar esse tempinho que passa voando com vocês, meninos. Então, sejam bem-vindos de volta. Obrigada novamente por dedicar esse tempo de sábado. É um tempo precioso, é um tempo de família, e eu sei que é esse amor da família que a gente está distribuindo para os nossos ouvintes. Então, manda ver, Cauê. Seja bem-vindo. Sem dúvida, obrigado. É muito bom estar aqui. Eu vim do Rio de Janeiro. Justamente, chegou hoje. Cheguei hoje e fiz questão, porque, como você disse, uma oportunidade que a gente já tenta há bastante tempo para estar juntos, para conversar sobre isso e para integrar, né, os projetos. Eles sempre tiveram integrados. E no fundo, quando a gente fala de despertar, transmutação, transformação, a gente quer viver melhor. E sem dúvida, a saúde mental é um tema que a gente percebeu a importância. Esse tema não é novo,
Esse tema existe, imagina, eu fiquei pensando agora enquanto você falava, imagina a Segunda Guerra Mundial, se existia um problema de saúde mental. É claro que existia. Se falava-se? Não. Mas existia. Então hoje a diferença é o diagnóstico. Tem muito mais consciência, o planeta está um pouco mais, ou muito mais consciente nesse aspecto. E então novas percepções, novos diagnósticos aparecem, seja a síndrome do pânico, seja a depressão. E eu não sou doutor e não tenho nem autoridade para falar desses temas. Eu venho aqui como ser humano, com a percepção das minhas vivências ou das minhas dores e de tudo aquilo que a gente trocou com essas mais 150 histórias através dos conteúdos do nosso movimento de amor, que é o Awaken Talks. Então, saúde mental é um tema que as pessoas têm buscado mais, de fato. E como eu te disse, fomos convidados no começo desse ano a fazer um painel, e uma das coisas que eu entendi que está ligado à saúde mental era mudar o formato do Awaken Talks nesse momento. Então, se a gente convidava uma pessoa, fazia a curadoria, e ela ia lá e contava a sua história, e a gente gravava e colocava na plataforma, dessa vez eu entendi que a gente também tinha que inovar. E por que isso está ligado à saúde mental? Primeiro, sair do automatismo, é tudo que a gente estava acostumado a fazer. Segundo, confiar na vida. E aí é onde eu entro, confiar na vida e seguir o fluxo. Então nós seguimos o fluxo num bate-papo muito gostoso com 3 pessoas, a Carla Barrichello, a Flávia Lippe e a Helena Galante. A Helena Galante é editora-chefe da Cláudia, tem matéria na Veja São Paulo, tem o maior podcast hoje no Spotify de temas relacionados a esses assuntos que estamos aqui, chamado Jornada da Calma. Então, incrível, de peso, assim, convidada de peso. Flávia Lippe hoje tem uma vida praticamente de monge. Ela foi a primeira jornalista a trazer um programa na década de 90, a TV Cultura, o Eco Repórter, se eu não me engano, na TV Cultura. Então, primeiro programa fala de sustentabilidade na TV brasileira. Então, e hoje ela já consolida, tem neurociência no currículo, consolida uma série, e também foi estudar, assim como eu, um pouco da Índia e do Oriente, para entender se pausar, silenciar, uma vida mais, até de monge mesmo. Ela acorda muito cedo, ela tem uma alimentação plantada por ela tem, enfim... então a gente falou de alimentação também. E a Carla Barrichello, que é executiva de bem-estar, agora já está num sabático. No começo do ano ela estava na transição de carreira, depois de muitos anos de uma grande empresa. E então foi um papo muito leve. E a Carla, ela tem uma conexão com a espiritualidade enorme, já fez caminho de Santiago de Compostela, fez retiros A, retiros B. Então foi um papo muito legal com pessoas do ambiente corporativo, conhecem muito as empresas, conhecem o tema burnout, e a gente desmistificou esse tema com esse bem viver. E aí a gente pode falar um pouco mais aqui, estou aberto para perguntas, para a gente trocar mais como que... Então nos conte como que foi aí, quais foram as conclusões desse encontro. Legal, legal. Primeiro a gente fez, vai sair amanhã 1h50 desse painel, desse bate-papo. E lá a gente meditou junto, lá a gente falou de um retiro que a Carla fez, e eu fiz um retiro esse ano, posso falar um pouco? Pode, que foi, ele é chamado de Panchakarma. É um retiro de limpeza de intestino e fígado delgado. Então você fala, por quê? A gente usa o corpo para liberar a mente. Depois de 2 dias, eu estava meditando 2 horas novamente. Hoje eu medito, eu estava meditando 5 minutos, 20 minutos, e aí já vinham os pensamentos e tal. Quando eu fiz essa limpeza no meu corpo, um retiro mesmo, de 1 semana, e uma preparação de 2 semanas antes, com massagens, com todo um conhecimento indiano, e foi uma limpeza incrível no meu corpo. Alimentação vegana, alimentação natural, tudo natural. Perfeito. E aquele chazinho da avó que você mencionou. Adoro. Então, fez muita diferença. Abriu, assim, em 2 dias, assim, parece que abriu um canal. Eu passei a meditar novamente, facilmente, por 2 horas. Sabe então, falamos um pouco sobre essas coisas. Eu vou fazer um parênteses aqui, mas você vai terminar de contar. Eu tô rindo aqui, quando você falou assim, de repente eu tava meditando 2 horas. Eu sempre tive, apesar do agito de quem me conhece há um bom tempo, e os ouvintes aqui que me conhecem há 2 anos e meio sabem que eu gosto de falar e tenho esse agito natural, eu sempre gostei dos momentos em silêncio, eu sempre gostei dos meus momentos sozinha.
E aí só quem participou da minha intimidade sabia que eu precisava disso e preciso disso até hoje. E eu lembro que o yoga, lá para os meus 23, 24 anos, me ajudou a trazer essas práticas, lembrar desse cuidado diário de uma forma oficial, mas a vida, como eu falei, traz os barulhos, traz os agitos, e eu deixei, né? Alguns exercícios, práticas físicas, a alimentação a gente acaba descuidando, a meditação já não era prioridade. E quando chegou a pandemia, eu estava num momento de transição da minha vida e logo no começo eu fiquei doente. Eu vou dividir com os ouvintes e aí vou falar de vocês. E quando eu consegui voltar um mês e meio depois, mais ou menos, que eu tinha um controle melhor, né, físico, muscular, minha respiração e tal, voltei a meditar com vocês no projeto que você estava fazendo justamente para a pandemia, foi intensificado. Toda segunda-feira à noite nós meditávamos. E aí eu ri, que você falou, de repente eu estava meditando 2 horas. De repente, numa segunda-feira, eu acho que eu fiquei meditando 8 ou 9 minutos e consegui fazer aquela respiração triangular perfeita, sem passar mal. Eu, uhul, não acredito! Me senti você com 2 horas meditando. E aí eu tô rindo porque são conquistas que são muito, muito individuais, mas é resposta de prática, né? É resultado de prática. Então, nada é impossível. A gente, aqui no programa, sempre convida as pessoas para ouvirem os caminhos, para ver o que elas têm mais afinidade, o que tem mais sinergia, para poder tentar se aquilo é uma verdade para ela ou não é uma verdade, mas ela precisa experimentar aquilo e quebrar aquilo que você falou na primeira parte do programa, quebrar a ideia da distância, do que não é para mim ou é impossível, e meditar. Existem várias formas de meditar, né? Você não vai enfiar a cara, né? Olha, você não vai sentar numa almofadinha e de repente ficar em silêncio. Você acabou de falar que uma das formas para você começar a meditar, de repente, é olhar a forma que você se alimenta, né? Depois você cuida do seu ambiente, depois se você olha como está a sua vida, e aí o silêncio chega. Eu estou falando assim só para os ouvintes, né, não se distanciarem, pelo contrário, né, virem mais perto e ouvirem a sua experiência de forma que, poxa, né, então é o fígado que eu preciso resolver, né, ou é uma samambaia que eu tenho que comprar, enfim. É verdade. E a prática, e tem um elemento da vontade, né, eu quero meditar, quero. Então comece por algum caminho, de repente você vai descobrir alguma técnica, isso vai te ajudar. No meu caso, eu tinha uma vontade em 2016 que eu decidi ir atrás da meditação. E aí veio conexões que me levaram até um ashram, que está nos Estados Unidos, foi numa viagem de férias. Uhum. E aí lá eu conheci um brahmachari, um monge, vamos dizer assim, brasileiro lá, e ele me deu o livro do Yogananda, a autobiografia de um yogi, que é quem trouxe os conceitos de yoga em 1920 para os Estados Unidos. Não havia ainda yoga no Ocidente, então ele traz. Então eu me apaixonei por ele, assim, ele já morreu, já faleceu há muito tempo, em 50 e tanto, 1956, se não me engano. Mas o conhecimento dele está aí, ele tem lições. E aí eu comecei a receber as lições por correio, porque eu me inscrevi. E depois fui para lá, e aí voltar para a alimentação, né? E quando eu fui para lá um ano depois já das lições, fui pro ashram e lá a alimentação era vegetariana, nem era vegana, era vegetariana. Então tinha leite, porque tem algumas linhas que são mais até restritas. E eu comi tão bem lá, eu não imaginava me tornar vegetariano. Eu saí de lá depois de 15 dias, sem vontade de comer qualquer tipo de carne, e sem vontade de beber qualquer tipo de álcool. Por quê? Não porque eu não queria esse aspecto até social do álcool, por exemplo, né, tomar um vinho, né, nada demais, mas eu queria estar mais limpo o suficiente para essa ligação da meditação, porque eu aprendi que com a disciplina, exercícios corporais, com a disciplina do silêncio, com a disciplina de você fazer todo dia uma técnica, como a gente fez a técnica triangular e como eu fiz em outros lugares também, são técnicas às vezes simples que te mantêm uma disciplina, e essa disciplina vai te dar mais bem-estar. E aí a distância que você está para o barulho do mundo, ela é invertida, porque hoje a gente está distante do nosso silêncio no dia a dia, e eu também, tá? E quando você cria uma rotina eficaz de silêncio, de meditação, de alimentação, de bem-estar, de sol, de sono, o barulho fica distante. Então se vem alguém e te irrita, a irritação ela está aqui, ela nem chegou aqui. Você consegue perceber, entender por que você está interagindo com aquele sentimento e assimilar. Como se estivesse vendo em câmera lenta. Se você vai dar continuidade ou não àquilo. Você tem a capacidade de ver em câmera lenta e assimilar. Isso é muito gostoso. Eu não alcanço isso todos os dias da minha vida.
Mas nos momentos que eu consigo ter mais disciplina, eu alcanço alguma coisa nesse sentido. E acho que isso é bem-estar. E isso é a cura do câncer também. Sim, sim. Isso é a cura de todas as mazelas aí que a gente está vivendo. Sim, você desacelerar e conseguir Exato. assimilar aquilo. E aí estamos no Setembro Amarelo, né? Sim. Então, falar de bem-estar, onde o burnout, o bem-estar ou não bem-estar pode gerar uma depressão, pode gerar uma angústia muito forte. Então a gente está colocando na nossa plataforma uma série de atualizações. Este evento, e depois em 15 episódios, já fizemos um destaque para Setembro Amarelo lá com 2 histórias. Depois a gente põe mais, por enquanto só 2 histórias. Mas aí, se você quiser falar para os nossos ouvintes, para aqueles que ainda não conhecem o que seria o Setembro Amarelo, eu acho que é até legal. Legal. Setembro Amarelo, eu nem saberia dizer assim... história como dele, né? Como ele surgiu, aonde, que lugar do mundo, se foi no Brasil ou não, mas é o mês de consciência da depressão e do suicídio. De fato do suicídio, mas a depressão é um caminho antes, né? É assim, na maioria das vezes. Então, Setembro Amarelo a gente vai ver, se você reparar, Setembro Amarelo em vários lugares, a conscientização desta bandeira, da bandeira de vamos olhar para a saúde mental. Vamos olhar para isso, assim como temos o Outubro Rosa, por exemplo, para olhar o câncer de mama e se tornar consciente, para todas as mulheres terem acesso e fazerem um exame preventivo. Então, o que a gente pode fazer preventivo para isso? Discutir, olhar para o tema, ter coragem de fazer uma pergunta que às vezes possa ser boba, ter coragem de levantar a mão e de pedir ajuda. Então, esse é o Setembro Amarelo e por isso que a gente fez um destaque com 2 histórias no nosso canal. Vamos soltar esse vídeo na íntegra e os episódios. E por isso que convidamos também o Reinaldo aqui, porque a ação de prevenção ao suicídio, ela é o cerne deste mês e talvez a ponta final, né? Ou não final, né? Para quem acredita em reencarnação, né? Mas é uma ponta de uma vida e que se pudesse ser prevenida, valorizar a vida é muito bom. E a nossa intenção é sempre poder amparar as pessoas e minimizar o sofrimento, né? A gente está falando dessa vida ou de outras vidas, né, Cauê? Mas vamos considerar e trabalhar essa, né, Reinaldo? E o que nós não queremos são pessoas próximas, irmãos, passando por uma dor tamanha, a qual muitas vezes, vou falar do barulho, mas distrações intencionais nossas, hábitos nossos, não permitem que a gente enxergue essa pessoa ao nosso lado. E ela está passando um aperto tamanho que para ela a solução da dor é anular a vida, quer dizer, é resumir a vida. Falou bem, porque a gente tem, até hoje o mundo teve muito estigma em cima do suicídio, até pouco tempo atrás, e talvez algumas regiões, algumas religiões nem aceitem, né, o enterro de um suicida, ele é um pária mesmo da sociedade, e você falou muito bem, alguém que chega a esse ponto é porque ele está tentando resolver a sua vida. Sim. Que é eliminar a dor que está muito intensa. Está tão intensa que ele acaba enxergando essa possibilidade desse sono mortal, mas esse sono para aliviar a dor. Então, falando em prevenção, o que a gente pode dizer de uma forma bastante assim prática? E você já falou nas entrelinhas, eu vou só então pegar esse gancho, que é as pessoas que normalmente ficam assim, num estágio tão intenso de dor, elas vão passar por um processo muito grande de solidão. Né? A solidão é esse fechamento que você vai tendo dentro de você mesmo. E por que você se fecha? Bem, claro que muitas vezes há pessoas amorosas, mãe, pais que estão ao lado, irmãos que estão ao lado e ele não consegue enxergar. Mas a reflexão aqui é, se essas pessoas que estão ao lado, e é você que está escutando, se você pode ter esse tipo de olhar, qual é o olhar? Eu ouço realmente a outra pessoa? Primeiro eu enxergo que alguém possa não estar bem. Eu tenho esse olhar, eu tenho essa capacidade de perceber que tudo bem, né? Tem uma pessoa que fez um teste falando que a pessoa, e aí, ela testou, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ela foi dando uns tudo bem que não era tudo bem. E das 23 pessoas que ela fez o teste, nenhuma delas deu continuidade àquele tom de voz. Então, esse é o despertar, né, Cauê, usando o Awaken Talks, esse é o despertar que nós podemos ter em relação à vida, em relação às pessoas. E é uma dica muito prática, porque a dor é muito grande, não só de quem foi, porque foi, é claro, aquele momento dele, mas dos familiares, dos amigos, e não é meia dúzia que se mata, não.
né? É um número grande, né? Então nós estamos num grande drama. Então ouça. O que é ouvir? É dar o seu tempo. Dar o seu tempo. E dar o seu tempo não nas suas convicções, né? De dizer para ele o que deve ser feito, qual o melhor caminho, né? Eu sei, né? Eu vou te ajudar, faça isso e faça aquilo para você sair dessa. Isso não é dar o seu tempo, você está dando o seu tempo no sentido daquilo que você tem de você para ele. Mas você tem que dar aquilo que você tem para ele do ouvir, do sentir, do olhar, da conexão. Mesmo que seja por telefone, da conexão. Isso é o que o CVV faz no Brasil inteiro, Centro de Avaliação da Vida, e é isso que o GPS, Grupo de Prevenção ao Suicídio, busca fazer lá na cidade de Santo Antônio do Pinhal e Redondezas. Vocês estão no Instagram e no telefone, né, Reinaldo? Estamos sim. O telefone está disponível? Você pode passar para Vamos gente? Para quem estiver aí do interior aí. É o 12, né? Nós estamos no prefixo 12, que é o 99663 6267. Pode repetir. 12 99663 6267. Sabe que você falou algo de conselho, né? E aí eu volto aqui para o Cauê. É muito louco, porque quando você pergunta se está tudo bem, a pessoa fala está tudo bem, e ela coloca algum aspecto diferente, a gente logo quer dar a nossa receita mágica, a qual não está tendo muito sucesso, talvez, mas é a nossa receita mágica para outra pessoa. E a gente tem essa coisa do barulho, vou brincar do barulho de novo, mas a gente tem essa inquietude de falar, para cobrir os buracos, aquilo que a gente também não consegue se entender, ao invés de simplesmente silenciar e ouvir a pessoa. Porque o ouvir já é um grande amparo, né? E mais uma vez, para os ouvintes que nos acompanham, imagine a dor da pessoa que prefere abreviar a vida e não consegue falar com a pessoa que está ao lado. Então, quais são esses caminhos que impedem ela de conversar conosco, gente? Então, vamos silenciar e ouvir cada vez mais. E aí eu passo a bola para você, Cauê, de novo, com esse meu rápido comentário, porque estamos aí com 2 minutos para terminar o programa. Eu falei que essa hora voa e eu queria deixar para você trazer a sua mensagem para as pessoas que estão passando por esse delicado momento de saúde mental e também para aquelas pessoas que querem acessar o conteúdo da plataforma, querem estar com você ou dentro das práticas, que eu sei que você aí vai e volta, tem algumas rotinas que você disponibiliza de forma gratuita também. Então é importante, gente, tem forma de colaborar com o projeto Awaken Talks como fidelidade, mas o principal também tem muitas atividades gratuitas, porque a gente sabe que para acessar, às vezes esse é um caminho que é uma grande oportunidade para conhecer, né? Sem dúvida, vou passar nossos canais e nosso link, mas eu pensei numa mensagem mais até figurativa aqui, né? O Reinaldo falou sobre o tá tudo bem. E esses dias eu pensei, e sempre falo sobre isso, né? E eu tenho brincado com as pessoas quando me perguntam, oi, tudo bem? Nesse automatismo do dia a dia, eu falo, depende. Quanto tempo você tem? Ai. E pauso. E deixo quase que o sarcasmo ali rolar para brincar. Mas é verdade, se a pessoa tiver 50 minutos, eu vou falar 50 minutos da minha vida, se está tudo bem ou não. Se ela tiver 2 ou tiver 10 segundos, eu vou falar, tá tudo bem, legal. Então acho que essa é a mensagem, vamos checar se tá tudo bem mesmo, conosco e com os outros. Essa é a mensagem, acho que dos 3 projetos aqui. Sim. Dos 4, 5, tantos projetos que a gente tem junto, dos projetos de situação em rua, da gente fazer isso, olhar para o outro, olhar para o ser humano de uma maneira mais humana mesmo. Nosso canal é awakentalks.com, AWAKEN, Talks, TALKS.com, e o YouTube, o mesmo nome, você acha o nosso canal no YouTube, youtube.com/awakentalks. Perfeito, maravilhoso. Como você falou, um encontro de muitos projetos aqui, a Awaken Talking, GPS, o Método Kovacic. E o programa chega ao ar. Chega ao ar não, chega ao final. Vamos sair do ar e vamos voltar para a Terra agora. Vamos, voltando para a Terra. Não dá nem ter que falar mais um pouquinho? Não. Senão o Doni ali, olha, vai me dar uma advertência aqui. Eu sou campeã nelas, mas é isso aí, meninos. O programa chega ao fim, então agradeço muito a você, Cauê, por ter vindo aí direto do Rio para cá, Reinaldo, Santo Antônio para cá, São Paulo.
Renato, meu amado aqui da produção, Doni, todos aqueles que me acompanham todas as semanas aqui no Portal da Cura. Muito obrigada pela audiência de vocês. Eu desejo do meu coração, do fundo do meu coração, que essas palavras, essas histórias realmente cheguem até vocês ou as pessoas que precisarem. Então, mais uma vez, olhem ao redor, revisitem essa história, né, essa conversa e levem para aqueles que precisem essas palavras e esses contatos. Estamos abertos aqui e disponíveis a conversar com vocês. Um grande beijo no coração de todos aqui e todos aí pelas ondas da Vibe Mundial e espero vocês sábado que vem para continuar comigo aqui essa conversa no Portal da Cura, Paty Kovacic, das 5 às 6 da tarde. Até lá, valeu! Valeu! E aqui no Instagram...